Olá, meus queridos irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande tê-lo novamente no nosso canal, o canal da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Fortaleza. E o desejo do meu coração é que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu gostaria de ler um versículo da Palavra de Deus para a nossa meditação na tarde de hoje, na Epístola aos Hebreus, capítulo 4 e versículo 12, quando está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Na última mensagem que nós transmitimos, nós falamos sobre a estrutura do aparelho psíquico, que foi a primeira teoria desenvolvida por Freud, o pai da psicanálise, quando em 1920 ele chamou o nosso aparelho psíquico de consciente, pré-consciente e inconsciente. E ele o comparou a um iceberg, dizendo que a parte consciente é aquela parte que está exposta, que todo mundo vê, e é a menor parte do iceberg. O pré-consciente é uma espécie de filtro, é aquela parte que tem hora que está submersa e tem hora que ela emerge. E o inconsciente seria aquela parte do iceberg em que 80% está submersa, está debaixo das águas. O inconsciente, na linguagem bíblica, também é aquele setor da nossa existência para o qual nós não temos condição de acessá-lo. Por isso que o salmista diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, por isso eu te peço que o Senhor me absolva dos pecados que me são ocultos, ou seja, penetra naquela área do meu ser para a qual eu não tenho acesso, eu não posso penetrar, e me absolve, Senhor, daquelas coisas pecaminosas que entristecem o Teu Espírito Santo. Então, meus queridos, o mundo do nosso inconsciente, mesmo nós não tendo condição de penetrá-lo, de compreender as dores, os traumas, as feridas que foram abertas ali, contudo, ela se manifesta naquilo que a gente fala, em nossas atitudes, em nossas ações e reações frente às adversidades da vida. A psicologia vai dizer que existem algumas feridas, alguns comportamentos que são chamados comportamentos limitadores. São comportamentos que nós não temos do consciente, não temos consciência de que ele está nos prejudicando, mas ele está ali em nossa vida, ele está ali afetando o nosso dia a dia, alterando muitas vezes o nosso comportamento e se manifestando muitas vezes no mundo dos nossos sonhos. Vou dar aqui alguns exemplos de comportamentos limitadores, dessas feridas que estão ali infeccionando e enfeiando a nossa alma, enfeiando o mundo de nossa personalidade. Por exemplo, viver ameaçando. Existem pessoas que vivem ameaçando os outros, que vivem realmente querendo tirar proveito de situações, de atos negativos praticados por outra pessoa e alguém querendo se dar bem, por isso vive ameaçando. Um outro problema é viver chantageando, que é algo mais ou menos parecido. Um outro problema é sentir-se constantemente confuso. Isso significa que essa pessoa não quer entrar em contato com as suas emoções. Um outro problema é racionalizar todas as situações. Isso significa que a pessoa está buscando sempre uma resposta no campo racional para as situações difíceis da vida. Essas pessoas se esquecem que existem fenômenos para os quais não se pode explicar através da racionalização humana. Existem manifestações que estão no campo sobrenatural. Mas existe um outro problema, que é sentir prazer no infortúnio do outro. Isso significa desamor, significa mágoa. É uma pessoa que está com o seu coração cheio de mágoa e de amargura, e aí ela sente prazer em ver a desgraça do outro.
Um outro problema é desqualificar o sucesso do outro. Isso significa que essa pessoa também tem um complexo de inferioridade, e ela pensa em sua alma: ninguém pode ser melhor do que eu. E aí a arma que ela usa é desqualificar o sucesso do outro. Um outro problema é não ter sonhos, não ter aspirações. Isso é um senso de desvalor. A pessoa que parou de sonhar é uma pessoa que perdeu realmente o encanto pela vida, a paixão pela vida. Um outro problema é a pessoa desconfiar sempre e de todos. Isso é uma pessoa que tem medo. Na verdade, essa pessoa tem verdadeiras fobias no mundo de suas emoções. É certo que nós vivemos num mundo dominado pela violência, pela insegurança. Nós realmente não sabemos mais em quem acreditar. Existe realmente um mundo de animosidade à volta das pessoas. Por isso que o povo vive muitas vezes assustada e não quer mais se relacionar, porque desconfia de todo mundo. Até pessoas de boa índole são muitas vezes colocadas na situação de desconfiança. A gente desconfia dessa pessoa porque por um todos pagam. Um outro problema é ser hipocondríaco. Hipocondríaco é uma pessoa que tem mania de doença, mas na verdade, no fundo, é um distúrbio da personalidade chamado de autopiedade. Outro problema é ser ciumento. Obviamente que nós estamos falando daquele ciúme doentio, daquele ciúme que leva a pessoa a cometer atos treslocados, atos de homicídio. Quantas vezes a gente vê casos de feminicídios acontecendo e o criminoso vai ser entrevistado, ele diz: não, eu matei por amor, porque eu tinha muito ciúme. Se ela não podia ser minha, não seria de mais ninguém. Na verdade, o verdadeiro amor não faz mal a ninguém. Outro problema é ser triste. Isso significa que essa pessoa que é triste, ela tem angústia, tem falta de paz, vive com o coração extremamente angustiado. Mas existe um outro problema, que é a pessoa ser risonho demais. Na verdade, essa pessoa que é risonha demais, ela pode estar escondendo os seus sentimentos. Ela pode não estar concordando com nada daquilo que está ouvindo, mas ela está dando risada, porque ela tem um sentimento de rejeição em sua alma e ela tem medo de discordar de alguém, de não dar risada de algo que a pessoa conta e pensa que é engraçado, e tem medo de desagradar e essa pessoa se afastar dela. Um outro problema é comprar compulsivamente. Essa questão da compra compulsiva é um problema de personalidade tão grande. Quando a pessoa tem uma carência de alguma coisa, tem uma necessidade de algo e ela tenta preencher comprando até aquilo que ela não precisa. Compra muitas vezes no crédito, fica endividada, depois não consegue pagar, vende a coisa por um outro preço, por um preço inferior àquilo que ela comprou. Um outro problema já é diametralmente o oposto desse, que é possuir dinheiro e não usufruir dele. São os famosos mãos de vaca, aquelas pessoas que vão guardando sempre para o futuro e esse futuro nunca chega e às vezes a pessoa morre e quem vai desfrutar desse dinheiro são os seus herdeiros. Outro problema é gastar o que não tem. Isso aí já é uma outra coisa. A pessoa que quer viver de aparência, ficar assumindo compromissos elevados, manchando o seu nome sendo colocado nos órgãos de proteção ao crédito, porque é uma pessoa que está querendo viver acima da sua realidade. Outro problema é a pessoa ter dificuldade para dizer não. Essa pessoa que tem dificuldade para dizer não, ela, além de ter aquele senso de desvalor, ela tem um sentimento de rejeição muito grande. A pessoa rejeitada diz não quando deveria dizer sim e diz sim quando deveria dizer não. Isso é um problema muito sério. Um outro problema é sentir-se sem mérito diante de elogios. Mais uma vez é o senso de desvalor. Viver constantemente sob angústia, ter vontade enfraquecida e pensar que é o mundo inteiro arquiteta contra si. Isso, a pessoa tem aquela sensação de que todos a odeiam. Outro problema é ter timidez paralisante, ter pesadelos constantes e assim vai. Uma lista muito grande de comportamentos limitadores que limitam a tua vida, amarram a tua alma, prejudicam o teu potencial e te impedem de viver
o melhor de Deus para a tua vida. O que é que Deus tem para a nossa vida? Como é que Deus quer curar a nossa alma? Como é que Deus quer penetrar nesse setor de nossa existência e nos transformar de glória em glória na imagem do Filho de Deus? Nós vamos ver isso nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.